Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre duas coisas que passam na sua vida, na nossa vida. Duas coisas que passam em nossa vida: tempestade e bonança. Isso é óbvio que, vez por outra, pode aparecer uma tempestade ou uma provação que nós devemos passar para que a gente possa, lá na frente, ver a bonança, para a gente ver a calmaria. A gente sabe que quando Jesus estava ali no barco com os discípulos, ele pegou no sono, que ele estava cansado, e ali veio a tempestade. A tempestade acontece geralmente quando nós não estamos preparados para enfrentar. Porque a tempestade ela sempre aparece, mas a questão é, eu estou preparado para enfrentar certos tipos de tempestades? Os discípulos estavam ali com Jesus, Jesus estava dormindo e começou a entrar água dentro do mar, dentro do barco. A água do mar entrando dentro do barco. O vento estava soprando muito forte. Então, o vento forte, as águas estavam entrando dentro do barco. Então, ali para os discípulos era uma coisa difícil de lidar com aquilo. Você já passou por uma situação que você não sabia como lidar, como enfrentar? Às vezes nós colocamos a mão na cabeça e dizemos, meu Deus, como é que eu vou enfrentar isso? Né? Às vezes tem situações difíceis que nós ficamos preocupados. Meu Deus, por que está passando por isso? Essa tempestade, essas águas violentas aqui dentro do barco, dentro da minha casa, no meu emprego, na minha igreja. Essas águas fortes, vento forte também. Então, por causa dessa tempestade, os discípulos vão recorrer a quem? A Jesus. E ali tinha pescadores, né? Que sabiam lidar com o mar, de conviver no mar. Mas naquele momento foi difícil para eles. Eles foram acordar Jesus e ainda questionaram. Jesus, questionaram. Jesus, mestre, tu não se importa que nós pereçamos? Ou seja, o Senhor não se importa, nós vamos morrer aqui? Aí Jesus primeiro diz assim, homens de pouca fé, cadê a fé de vocês? E aí Jesus levanta a mão assim para cima e manda o mar e o vento se acalmar. E de repente o vento se acalma, as águas se acalmam e vem ali a bonança, a calmaria, maior tranquilidade. Que nós possamos refletir que na nossa vida vai vir momentos difíceis, que nós não sabemos nem porquê, nem para quê, o que está acontecendo desta maneira. Estou enfrentando uma situação tão difícil, como é que eu vou sair dessa? E de repente nós queremos tomar uma decisão, né? De fazer isso ou aquilo. Devemos ter cuidado, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida é que Deus está ali pertinho. E se Jesus está no seu barco, seja no barco da sua casa, no barco da sua igreja, no barco da sua empresa, no barco da escola, na sua família, Deus está presente? Pode vir a tempestade, o barco não vai afundar, porque Deus tem como controlar. Mas podemos perguntar o seguinte, onde é que está a tempestade? Está ao nosso redor ou está na nossa mente? Às vezes nós se preocupamos demais com o problema. Às vezes nós não conseguimos resolver porque aquilo ali chegou de repente e a gente não sabe o que fazer. Às vezes a tempestade está na nossa cabeça. Foi isso que Jesus disse. Homens de pouca fé. Ou seja, o problema não era a tempestade que estava ao redor deles, mas era a tempestade que eles estavam fazendo na cabeça. Cadê a fé? Precisamos
colocar toda a nossa fé, nossa confiança em Deus. Porque se você já chamou Deus para o seu barco, seja na escola, na família, na igreja, convide Deus para entrar neste barco, porque ele não vai afundar. Deus tem o controle de toda a situação. E Jesus acalmou o vento e o mar. E sabe o que foi que os discípulos disseram? Olharam um para o outro e disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Até a próxima mensagem. Se Deus quiser, 5h30 da manhã, 6h30 da noite, estaremos aqui todos os dias, se Deus quiser. E eu louvo a Deus pela sua vida, que tem acompanhado as mensagens e guardado no seu coração. Até a próxima, se Deus quiser, e o povo de Deus diz...